Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de João. O capítulo 15 do livro de João. O livro de João. Vamos ficar de pé, irmãos. É do capítulo 1 ao capítulo 5. A palavra nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e não permanecer, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. No 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Só vou repetir o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Podem se assentar, irmãos. O que eu acho interessante, que Jesus, no seu ensino, na sua pregação, ele usava fatos do dia a dia, do cotidiano. E aqui ele está falando da videira, que era uma planta bem conhecida em Israel. Inclusive, a videira foi símbolo no Antigo Testamento de Israel. Por isso que Jesus, no capítulo 1, ele fala: Eu sou a videira verdadeira. Porque Israel, por desobedecer o Senhor, se afastar do Senhor, ele se tornou uma videira falsa. Mas o Senhor é a videira verdadeira, né? E para nós é até difícil, porque nós não vivemos numa sociedade agrícola ou rural. Alguém já viu uma videira aqui? São poucos. E oliveira? A gente fala em uva, o que você lembra? Ir no mercado, na feira, comprar Niágara. Ou aquela sem semente. Então, eu tenho uma filha que mora no sul. Eu fui muitas vezes, ela morava perto de Bento Gonçalves, onde que tem as vinícolas. E quando a videira está frutífera, é uma coisa linda, gente. E dá um cacho desse enorme, até eles põem estaca para ela não cair. É aqui que Jesus está falando desse fruto, um fruto vistoso, né? E o versículo é claro, irmãos. Só dá muito fruto, só tem uma vida cristã frutífera quem está ligado na videira, está ligado no Senhor. Ou seja, quem tem intimidade com Deus. E a outra coisa que fala também, que essa busca de intimidade, essa busca de relacionamento, não é algo casual, de vez em quando, é permanente. Na verdade, é diário. Nós temos que estar ligado com o Senhor. Por isso que ele fala aqui no versículo: se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. E o fruto que fala são gomos. Por exemplo, você pega em Gálatas, fala fruto do amor, fruto da alegria, fruto da paz. Fruto da paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, por exemplo. É possível desenvolver essas qualidades, esse fruto, sem intimidade com Deus? Impossível. Vamos falar sobre mansidão, irmãos. E não é algo gerado por força de vontade. Não adianta você pôr na geladeira, preciso ser manso. Ou fazer um curso na internet, 5 aulas para ser manso. É algo que vem de dentro. É simples.
Você fala, eu vou ser manso, vou ser manso, vou ser manso. Se não foi trabalhado pelo Espírito, pega teu carro. Está saindo, te dá uma fechada. Se você não for manso, vira um leão, irmãos. Eu tinha uma colega que eu não era cristã, e eu admirava ela, porque ela era mansa, dócil. Um dia mexeram no computador dela. Ela virou um leão, irmãos. Então, os frutos do Espírito são gerados na intimidade com Deus através do Espírito. E como nós precisamos disso. E eu também o versículo fala uma outra coisa. É possível permanecer na fé, perseverar na fé, sem intimidade com Deus? É complicado. Porque na vida cristã, eu já tenho muitos anos de estrada, nós passamos por muitas coisas. Temos conflitos, temos lutas, temos decepções, ou não temos. E vamos ser francos, que tempo difícil que nós vivemos. Como é difícil ser um cristão verdadeiro. Sem intimidade com Deus, impossível, irmãos. Por isso que Jesus fala aqui que nós lemos. Sem mim, não podem fazer coisa alguma. É o Senhor. E eu fiquei pensando, intimidade com qualquer pessoa não é automático. Ela tem que ser cultivada, você tem que gastar tempo, você tem que ter dedicação. Imagina um casal, irmãos. Eu não estou falando em intimidade sexual, que hoje é muito rápido. Estou falando em intimidade, você conhecer, você tem que falar, tem que ouvir, não é assim? Você tem que gastar tempo, tem que investir tempo. E com Deus não é diferente. Nós temos que também gastar, melhor, investir um tempo com o Senhor. Você tem que ter um tempo de intimidade com Deus. Aí você fala com Deus, Deus fala conosco, 99% através da palavra. E nós vamos desenvolvendo essa intimidade com Deus. Porque sabe o que eu acho interessante? Que Deus se agrada disso. Lembro do primeiro casal? Qual que era o ponto alto de Adão e Eva? No final do dia, Deus aparecia e falava com eles face a face. Já pensou, irmãos? É isso que Deus quer conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele quer que nós tenhamos essa intimidade. Que coisa tremenda, eu acho. Se você pegar na Bíblia, todos os homens e mulheres frutíferos, todos, foram íntimos de Deus e tinham um ponto em comum, sem exceção. Foram homens e mulheres de oração. Foram homens que buscavam a face do Senhor continuamente. Não dá para inventar roda, o segredo é esse, buscar a face do Senhor. Eu vou falar de um homem que, para mim, foi o maior do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aliás, que foi Paulo. Pela instrumentalidade de Paulo, ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Todo mundo conhece a vida de Paulo, ele foi tremendo. Mas Paulo teve um começo complicadíssimo. Ele perseguia a igreja do Senhor. Como a palavra fala, ele tinha zelo sem entendimento. E, em determinada época da vida de Paulo, ele pega uma autorização em Jerusalém e vai para Damasco para perseguir a igreja do Senhor. Só que, na agenda de Paulo, não estava previsto ele ter um encontro com o Senhor glorificado. Irmãos, a agenda de Deus é diferente da nossa. Diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus, Ele vê o futuro como vê o presente. E além disso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe a hora certa, o momento certo, e Paulo tinha o momento de Deus. E aí nós sabemos que ele teve um encontro com aquele Jesus, não mais servo, o Senhor glorificado. O impacto foi tão grande que literalmente ele caiu do cavalo. Nós usamos a expressão quando a pessoa tem um impacto, caiu, e além disso ficou cego. Porque a luz de Jesus é tão intensa, a palavra fala que ela é mais intensa que o sol.
Que eu não era menino, eu gostava de ver eclipse, não sei se vocês fazem isso. Então você pegava filme, né, ou uma garrafa bem escurecida, que ninguém consegue olhar para o sol e tem problema de visão, ela queima a retina. Pensou a luz de Jesus? Nós não temos ideia quem é o Senhor. Nós temos uma ideia vaga. No Monte da Transfiguração, que aconteceu com o rosto de Jesus, estava ali Pedro, João e Tiago, diz que se tornou como o sol. Dá para ter ideia? Esse é o nosso Deus, irmãos. E Deus levanta um homem chamado Ananias, que eu acho ele tremendo, e fala, vai visitar Paulo, vai orar por Paulo, para que ele recupere a visão. Diz que Ananias teve medo, ele argumentou com o Senhor, eu fiquei pensando nos dias de hoje. Pensou se Deus fala para você, vai visitar um terrorista que coloca bomba nas igrejas? É a mesma coisa. Você iria? Ananias fala, eu vou. Aí Deus dá todos os parâmetros, dá um GPS para Ananias. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Tremendo, eu achei, né? Como tinha muito o nome Saulo, que é Saul, era comum, fala de Tarso. Fala casa, fala rua, mas tem um detalhe aqui, irmãos. Ele está orando. Que coisa tremenda a característica de Paulo, começo da sua conversão. Buscava já a face do Senhor. E o interessante na vida de Paulo, que ele não parou aí. Ele continuou a vida toda buscando o Senhor. Isso, na minha opinião, que fez a grande diferença no ministério e na vida de Paulo. Esse contínuo buscar da face do Senhor. Coisa tremenda. Por isso que ele fala em uma carta para os Tessalonicenses, capítulo 4, orem continuamente. Outras versões falam, orem sem cessar. Eu penso esse orar sem cessar, orar continuamente, não é que você vai deixar de comer, vai deixar de dormir, vai deixar de trabalhar. Mas aproveite os momentos com o Senhor. Eu tenho um hábito, não é sempre. Eu oro no carro. E São Paulo, o trânsito é uma bênção, né, irmãos? É livre, você vai em 5 minutos, é assim? Não, né? Quando tem congestionamento, eu estou sozinho e estou bem, eu começo a orar. Gente, o tempo passa. E você está em contato com o Senhor. E tremendo que Deus fala conosco. Porque nós podemos orar deitado, correndo no carro. Não precisa ser um lugar especial. Você não precisa estar na igreja. Deus está em todos os lugares. Glória ao nome do Senhor. Então, aproveite as oportunidades. Como que foi a vida de Paulo? Como foi o currículo dele, a vida cristã? Eu vou ler aqui para vocês, que é tanta coisa. Encarcerado, açoitado, exposto à morte, muitas vezes, golpeado com varas, apedrejado, sofreu naufrágios, perigo de assaltantes, perigo dos judeus, dos gentios e de falsos irmãos. Que currículo, hein, irmãos? Hoje falam tanto em bênção, ele sofreu muito. E tudo isso injustamente. Paulo foi um homem honesto, ético, pregou a palavra. E eu pergunto para vocês, por que será que Paulo nunca desistiu? Será que a força de vontade era teimoso? O segredo de Paulo, buscava continuamente a face do Senhor. Se você quer ter vitória, aguentar o tranco, desculpe o termo, se reveste do Senhor, tem essa intimidade, que as lutas virão, irmãos. A fatura virá. Uma coisa é experiência da gente, não é só luta. Mas se você prega o Evangelho, evangeliza, fala do Senhor, procura ter uma vida ética, a fatura vem.
E vem de onde você menos espera. Aí é aquela hora que você tem a intimidade com Deus. E Deus é tremendo. Diz que é socorro bem presente na hora da angústia. Nem antes e nem depois, é certo. E o socorro vem do céu. O Salmo 121, de onde me virá o socorro? Tem hora que a gente pergunta. A gente olha na horizontal, não dá. Olha para os médicos, também não dá. Olha para a família, também não dá. Aquela solidão. Mas o socorro vem de quem? Que fez os céus e a terra, não é de qualquer um. Epa, labacheia! Esse Deus que nós servimos. Epa, namanás. Tem um episódio na vida de Paulo. Ele foi para uma cidade, Filipos. Estou vendo a Aline, o Estevão. É complicado. Tem lugares que nós somos bem tratados, tem lugar que nós não somos. E Paulo não foi bem tratado em Filipos. Acho que na carta de Colossenses, Tessalonicenses, ele fala que sofreu muito em Filipos. E ele chega, ele e Silas, era uma viagem missionária, e estão indo para a oração. Conforme ele está indo, eles estão indo, uma escrava, naquela época havia escravidão, começou a segui-los. E diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela estava possessa, irmãos. E pelas adivinhações ela dava lucro para os seus senhores. Só que onde Paulo e Silas iam, ela ia atrás e aos gritos, não era aquela voz suave. São servos do Deus Altíssimo. Estão anunciando o caminho da salvação. Aparentemente, você acha uma coisa tremenda, mas foi incomodando aquilo e atrapalhando a pregação do Evangelho. Chegou uma hora que Paulo ele não aguenta, para, expulsa o demônio. O que acontece? Cessa a gritaria, mas também cessa as adivinhações e cessa também o lucro. Mexeu com o bolso, complica, irmãos. E aqueles senhores, eles reagem violentamente, pegam Paulo e Silas, arrastam para os juízes e falam, esses homens estão perturbando a cidade, ou seja, a mente. E deviam ter alguma importância na cidade. Infelizmente, os poderosos sempre têm importância e sempre manipulam as leis, manipulam um monte de coisa, mas não manipulam o Senhor. Aí a história é bem conhecida, eles são açoitados. Paulo não poderia, porque era um cidadão romano, ele tinha privilégios, mas são açoitados, humilhados, e são levados para uma prisão. E a prisão naquela época não é diferente de hoje, viu, irmãos? Era um lugar sujo, escuro, e a pessoa ficava presa num tronco com correntes. E qual foi a reação de Paulo e Silas? Ah, não aguento mais, eu vou desistir, estou desesperado. Não foi isso. Muitas vezes a gente faz isso. Eles louvavam e cantavam, gente. Eu acho que o cântico aqui era um cântico espiritual. Às vezes, irmãos, eu não sei cantar. Eu acho que de todos vocês aqui eu sou o pior. Mas de longe, assim. Eu nem o hino nacional eu afino. Eu sou uma desgraça em termos de louvor. Mas, às vezes, pela misericórdia de Deus, eu tenho cântico espiritual. Que mistério, né? E é um bálsamo. Como é bom sentir o céu. E não plenamente. Eu creio que Paulo e Silas, eles sentiram o céu mais perto, gente. E quando o céu está mais perto, a dor passa, a mágoa passa, você é renovado pelo Espírito. E não só louvavam, eles oravam. Que homem, como buscava a Deus. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, oravam. Aí um deu outro, irmãos. Baita de um milagre. A palavra fala que veio um terremoto, sacudiu tudo aquilo, não tenho ideia.
Mas um terremoto engraçado, irmãos. Que terremoto dura o quê? Caiu o teto, a primeira coisa, não é assim? Diz que no Japão, Chile, já tem placas, deu terremoto, se enfia embaixo da mesa, embaixo de cadeira. Eu não queria estar num terremoto, mas ali não caiu o teto. O que aconteceu? As correntes se soltaram. Milagre de Deus é isso. Deus tem os seus caminhos. Aí eles, todo mundo sabe, o carcereiro ficou desesperado, queria se matar, e Paulo sempre aproveitava as oportunidades. Pregou o evangelho e o carcereiro se converteu e a sua família. Agora, Paulo, ele nunca parou de buscar. Até o fim, até os últimos momentos, ele buscou o Senhor. E tem um versículo que eu gosto muito. Combati o bom combate, terminei e guardei. Irmãos, terminar a carreira, todos nós vamos. Nenhuma novidade. Vocês concordam? Mais cedo, mais tarde, daqui 50 anos, daqui um mês, daqui, não sei, o tempo do Senhor. Mas ele fala, combati o bom. Combater também não tem novidade. Todos nós temos as nossas lutas, nossos conflitos. Só que tem um adjetivo aqui. Bom. Combati o bom combate. Eu conheço muitos na vida que combateram o mau combate. O que é o bom combate? É você falar da palavra, você defender a luz, você apontar as trevas, você evangelizar, você falar do Senhor, do teu jeito. Cada um tem um jeito, irmãos. Uns são mais prolixos, outros falam mais curto, mas se você tem intimidade com Deus, você vai falar. E às vezes não precisa falar muito. Até o rosto. Moisés ficou tanto tempo com Deus, os 40 dias, ele desceu, como era o rosto dele? Brilhava. E ali era um brilho físico. Nós temos o brilho de Jesus, não nosso. Nós não somos o sol, nós somos como a lua, que reflete a luz do sol. Nós refletimos o brilho de Cristo, que é perfeito. E eu vou falar para você, as pessoas percebem. As pessoas, mesmo não tendo Jesus, eles sabem quem tem intimidade com Deus. Esse brilho de Cristo, esse sal que o mundo tanto precisa, irmãos. Como o mundo precisa. Como precisa do aroma de Cristo. Que privilégio nós temos de sermos pregadores da nova aliança, da reconciliação. Aleluia! Não tem privilégio maior, irmãos. Aí vocês podem argumentar. Ah, mas Paulo foi excepcional. Homem fora de série. Foi. Foi mesmo. Mas ele não foi um super-homem. Tinha fraquezas, tinha limitações, tinha os seus medos. Não tinha? Tinha. E ele fala que ele foi o pior. Ele fala, aliás, foi o menor dos apóstolos, depois ele fala que foi o menor da igreja e o pior dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja. Então, irmãos, eu acho assim, o que mais importante Paulo fez na vida, ele buscou o Senhor. E isso nós podemos, do teu jeito. Eu não vou pregar como Paulo, não vou ter a graça que Paulo teve, mas posso buscar o Senhor, do meu jeito. Você pode. Não precisa ser grande, pequeno. Nós temos acesso ao Senhor, a Deus, através de Jesus Cristo. Nós temos um canal aberto. Isso é muita coisa, irmãos, não é pouco. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Queria falar de um homem, já adiantando a história, século XVI, John Knox. Ele era um padre, também começou errado.
e ele se converte. Mas esse homem se converteu para valer. Porque hoje tem conversões e conversões. Aquele que se converte mesmo, como ele, e o país dele, toda a Escócia, naquela época, era católico, não tinha o Senhor. E esse homem começa a orar intensamente. Ele começa a buscar a face de Deus intensamente. E ele fala uma coisa que até eu marquei: como posso me alimentar se o meu país está perecendo? Aqui ele não está falando perecendo fisicamente, falando perecendo espiritualmente. A primeira morte todos nós vamos passar. O problema maior é a segunda morte, que é a separação plena de Deus. Isso que ele está falando. Isso que tem que nos afligir. Às vezes eu olho até pessoas da minha família que estão perecendo. Não te incomoda? Começa a orar. E ele falou uma outra frase: da Escócia para Jesus, senão eu morro. Irmãos, 10 anos, que não é muito, o Espírito varreu a Escócia. Deus multiplica, irmãos. Nós não temos esse poder. Em 10 anos, a Escócia se converteu. Irmãos, qual que é o termômetro de uma igreja espiritualmente forte e saudável? Para mim, sabe o que eu acho? Reunião de oração. Se você vai numa igreja e tem uma reunião de oração fervorosa, que busca intensamente o Senhor, numerosa, pode contar. Deus vai operar milagres. E o primeiro milagre é dentro. Não é só cura. Tepachebalabatai. Spurgeon, já século XIX, foi um dos grandes pregadores do Evangelho. Esse homem foi muito usado na mão de Deus. Foi um instrumento tremendo. Ele se converteu muito cedo, acho que com 15 anos. E a conversão dele é interessante, porque ele estava indo para uma igreja e ele tinha uma inquietude, era jovem, que o pecado o incomodava. E teve uma nevasca. Nós não temos ideia que é nevasca, eu também não tenho. Sei que vem gelo para tudo com telado e para. A gente vê em filmes, não é assim? E ele entrou numa igreja. E era uma igreja que não estava o pastor. Quem estava pregando era um homem itinerante. Ele não tinha o dom da palavra. E o homem começou a pregar trêmulo e falou um versículo, acho que está em Isaías 45, 22. Olhem para mim, Isaías falando, e serão salvos. Esse homem se converte, gente. A conversão é obra do Espírito, irmãos. Não é convencimento, é conversão, que é diferente. 16 anos ele prega o sermão, que deve ter sido já uma maravilha, e aos 17 anos ele foi consagrado pastor. E ele viveu pouco, ele viveu até 57 anos. Mas teve um ministério frutífero. Varreu a Inglaterra através dele, o Espírito através dele. E ele falou uma coisa que eu até escrevi. Jamais, Spurgeon falando, né? Jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado e na estima dos crentes. O que lhe deu extrema importância, Spurgeon? Ele falou de curso de homilética? Não. É bom, é. Mas o que ele colocou aqui? Oração, irmãos. Às vezes a gente fala com Deus, nem quem está do lado ouve. Tem uns que oram baixinho. Eu, talvez pela formação assembleana, eu oro alto. Até me distancio para não incomodar. Mas tem aquela oração que ninguém ouve, mas Deus ouve. Lembra de Ana? Ela nem falava. Deus ouviu, ouviu. E quando Deus ouve, Ele age, irmãos.
Jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Cuidado com o ativismo. Faz isso, faz aquilo. Para um tempo na presença de Deus. Ele que multiplica, Ele que tira, Ele que leva, Ele que encaminha. Nós precisamos do Senhor. Sem mim, nada podemos fazer. Agora, vamos ser sinceros, irmãos, estou falando comigo também. Por que oramos pouco, irmãos? Por quê? Por que nós oramos pouco, irmãos? Há sempre as exceções. Se você é exceção, me perdoa. Mas, em média, a maioria de nós oramos pouco. Eu coloquei algumas coisas. Às vezes estamos atarefados além que Deus quer. Não tenho tempo. Deus quer o nosso tempo em primeiro lugar. Ou seja, as nossas prioridades estão invertidas. Nós estamos dando importância para aquilo que não deveria ocupar o primeiro lugar. Porque se você passa na presença de Deus, olha, é tremendo, irmãos. Uma outra coisa que eu pensei, será que no fundo nós acreditamos que a oração realmente faz a diferença? Vamos ser sinceros. Se a gente acreditasse mesmo que a oração faz a diferença, nós íamos orar mais, irmãos. Ou não? É uma coisa você falar, uma coisa você crer. E talvez muitos de nós desconhecemos o poder da oração. Isso eu vi na minha vida, irmãos. Eu, quando me converti na Assembleia de Deus, e a minha esposa não era convertida, então, para não ter muito problema no lar, no conflito em casa, eu ia nas vigílias à noite, ia na periferia. Eu chamava o povão de Deus, no bom sentido. E, gente, caiu um fogo. E como Deus operava. E aquele povo que eu ia, eles não tinham advogado, eles não tinham fundo de garantia, eles não tinham nada, mas eles tinham tudo, hoje que eu vejo. Eles tinham Jesus, aleluia. Como eu vi irmãs, elas vinham com colchonetes, estendiam ali na congregação, congregações pobres, põem os filhos para dormir, e a noite toda, meu Jesus, tem misericórdia, Jesus é o meu médico, Jesus é o meu pastor, Jesus foi falando. E Deus opera, irmãos. Talvez nós temos que voltar para essa simplicidade, essa busca intensa do Senhor. Vocês entendem assim? E eu também vejo uma coisa, deixa eu explicar bem para não entender errado. Hoje nós tivemos um progresso material e social. Tivemos. Quando eu me converti na Assembleia de Deus, era difícil encontrar alguém que tinha um curso superior. Irmãos, não vão entender errado. Meus filhos eu batalhei para estudarem. Na igreja sempre falo, estuda, não é isso. Que nós não podemos inverter as coisas. Porque, às vezes, nós começamos a ter a ideia da falsa autossuficiência. E, no fundo, a autossuficiência, não precisamos tanto de Deus. Irmãos, como nós precisamos do Senhor, em todas as áreas. Sem mim, nada podeis fazer. E hoje também uma outra coisa, irmãos. Nós somos bombardeados pelo materialismo, ou não? Somos. Hoje você tem que estar bem, o bem-estar acima de qualquer coisa. Eu não tenho nada contra de você ter uma vida mais folgada, nada. Mas não podemos inverter também as prioridades. E essa prioridade material, infelizmente, chegou nas igrejas. Hoje é complicado. Você vê um materialismo claro
importante é ser feliz. Eu não sou masoquista, eu gosto de alegria. Mas o alvo é seguir a Jesus. Tem hora que não dá para ser. Vocês entendem assim? E não dá para ter tudo. E muitas vezes nas lutas que nós crescemos, ou não? Eu não gosto de luta, irmãos. Não sou masoquista. Mas umas que eu passei, hoje, depois eu entendi, falei, como o Senhor está na minha frente. Mas, o que acontece? Quando tudo isso, você se afasta da comunhão com Deus. O que acontece com os frutos? Vão ficando pequenos. Então, hoje a gente vê muito movimento. Estou falando das igrejas de um modo geral, mas poucos frutos. Epa, Shemanaia! Jesus quer uma igreja forte que busca. Jesus quer curar, Shemaná, quer? Mas nós temos que entrar no caminho, irmãos. Ele é o único caminho em tudo. Não tem ninguém, é Senhor. E como reverter esse quadro? Talvez você está passando isso. A palavra que eu tenho lido. Busque intensamente a face do Senhor. Aproveite o teu tempo. A vida é breve. Eu já posso falar de experiência. Estou com 70. Passou assim, ó. E o que fica? O que ficou para Paulo? Guardei a fé. É bom ter bens, mas não é o primeiro. Primeiro é a face do Senhor. Eu olho para vocês, eu estou vendo o rosto de todos. Caminha mais com o Senhor. Deus é aquele que ainda multiplica, irmãos. Nós não temos esse poder, Jesus tem. Busca a face do Senhor. Dobra o teu joelho, ora no carro, ora andando, não sei. Cada um tem um jeito. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito frutos. Nós não vamos no supermercado, às vezes você não olha a validade. Eu tenho um problema, eu sempre esqueço e tomo bronca. Mas a gente olha, né? E essa promessa de Deus, não precisa olhar. Não tem validade. Valeu para Spurgeon? Valeu. Valeu para o apóstolo Paulo? Valeu. E para nós? Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Que Jesus abençoe vocês. Que possamos... Eu vejo hoje de manhã, me alegrou, irmãos. A reunião de oração, não é que tinha mais gente, estava fervorosa. Uma igreja, ela caminha na unção de Deus. Nós dependemos totalmente de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, individualmente e como coletividade. Em nome do Senhor. Amém.